Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao especial Educativa de hoje. Nosso tema é o AVC. Nós estamos na semana de combate ao AVC, uma doença muito séria que pode matar ou deixar graves sequelas. E para falar sobre isso, nós recebemos no estúdio o neurologista Carlos Henrique Camargo. Doutor Carlos, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Prazer é sempre meu, muito obrigado pelo convite, boa noite. Inicialmente, para o pessoal entender, o que é exatamente o AVC, o acidente vascular cerebral? Bom, é uma doença da circulação cerebral que as pessoas normalmente conhecem como derrame. E não é errado chamar de derrame, né? Assim, a palavra que a gente usa na língua inglesa para o AVC se chama stroke. Então, antigamente se usava na tradução derrame e depois trocou para acidente vascular cerebral ou doença vascular encefálica, acidente vascular encefálico, mas muitas pessoas ainda chamam como derrame, e as pessoas conhecem melhor como derrame, e as pessoas gradativamente ficam conhecendo mais como AVC, né? Até pela mídia, né? A mídia tem um papel muito importante na divulgação dessa doença, então isso é bastante importante para nós médicos, para a população em geral, mas então chamar de derrame, chamar de AVC é igual. Então é uma doença que causa uma dificuldade de circulação no cérebro, tanto por uma hemorragia no cérebro, como uma isquemia. O que é uma isquemia? É uma dificuldade ou por entupimento de um vaso, ou por entupimento de uma artéria cerebral, você deixa de alimentar aqueles neurônios. Então isso é uma isquemia ou por uma hemorragia cerebral, isso é um AVC, um derrame. Então, é uma veia que entra em algum colapso, em algum problema, e ou ela arrebenta ou ela entope. Isso, pode ser uma veia também. A veia, artéria, no sentido do vaso sanguíneo. Normalmente é uma artéria. Uma artéria. É que o pessoal, a gente usando aí o genérico a veia é o que tira o sangue do cérebro, a artéria é o que leva o sangue para o cérebro. Então, normalmente o problema pode ser também na saída do sangue para o cérebro, mas normalmente é na chegada do sangue para o cérebro. O conceito de derrame é uma célula sanguínea, imagina uma célula cerebral esmilinguida, sem nutrientes, sem água. É isso que está acontecendo no derrame, ou por causa que rompeu um vaso, ou porque ele entupiu, né, a célula sanguínea deixou de receber nutriente. Isso é o derrame, isso é o AVC. E o AVC, ele é um quadro agudo, acontece de repente esse entupimento ou essa ruptura. Agudo. Então nós temos, as doenças neurológicas são muitas, né? Nós temos tratados imensos de doenças que podem acometer o sistema nervoso. As doenças neurológicas, elas podem ser lentas, elas podem ser progressivas, elas podem ser abruptas, e o derrame, o AVC, é o exemplo mais clássico, até porque existe muito de doença no cérebro que acontece de repente. Sempre o derrame é uma coisa que aconteceu de repente. E isso vem, clinicamente, como é que a gente distingue isso? Por exemplo, você está aqui, eu estou tomando um café comigo, você está segurando a xicrinha, de repente você perdeu a força, o café caiu no chão. Aquela perda de força abrupta foi um derrame. Então, o derrame, o AVC, é sempre agudo. Por exemplo, vamos comparar com uma outra doença, por exemplo, um tumor cerebral. O tumor, ele vai crescendo. Então, o que vai acontecer? Primeiro, o braço vai formigando, depois ele vai amortecendo, depois ele vai perdendo a força. Então, você já não vai conseguir nem pegar a xicrinha. Então, assim, é bem diferente. O derrame é bem claro que você pega e, de repente, acontece alguma coisa no teu corpo por dificuldade de uma célula cerebral funcionar. E o que leva a esse colapso repentino? Quais são as principais causas que levam a isso? Então, normalmente o paciente que tem uma doença vascular cerebral, ele é um doente vascular do corpo inteiro. Normalmente é assim, né? Porque os vasos que tem no cérebro, eles têm as suas características especiais, por o cérebro ser um órgão mais delicado, mas as artérias são artérias. Né? Então, normalmente, esse doente que tem esse problema no cérebro, ele já está com algum problema na outra parte vascular também. Então, é tanto que o neurologista, quando ele chegou no meu consultório, chegou no hospital, chegou na emergência, chegou em algum lugar, um paciente que eu suspeito que possa estar tendo um derrame, um AVC, eu vou ver ele
vou tratar a parte cerebral, mas eu vou fazer uma investigação total do sistema circulatório dele, principalmente do coração. Né? Porque o coração, eu brinco que o coração é um órgão secundário do cérebro, porque ele serve para mandar sangue para o cérebro. Ele é só um coadjuvante dessa novela. Mas ele é um coadjuvante muito importante. Né? Então, assim, o coração falhou, o cérebro falhou. Então, tudo começa Então, doenças, uma pessoa que tem um derrame, ele pode ser um doente prévio do coração. Ele pode ser um hipertenso, ele pode ser um diabético, ele pode ser uma pessoa que tem problema com colesterol, um fumante, um tabagista, um etilista. Então, existem vários fatores de risco que vão minando, que vão estragando o seu sistema circulatório em todas as partes do corpo. Né? Inclusive e principalmente no cérebro. Então, assim, o que pode acontecer? Você vai rasgando as artérias devagarinho, acumulando gordura, e aquilo ali vai silencioso. Né? A pessoa não nota que ela tem pressão alta, não nota que ela tem diabetes, não nota que ela tem colesterol acumulando. Você consegue imaginar aquelas bolinhas de gordura acumulando, entupindo a artéria? Chega um dia, aquela plaquinha rompe, forma um coágulo em cima, entope. E daí você vai para o hospital correndo com um derrame. Aquilo não aconteceu do dia para a noite. Quer dizer, uma comparação aí bastante grosseira, mas é como se fosse um encanamento. Exatamente. Né, você... É um encanamento. É um encanamento. É a mesma coisa, você não faz manutenção do encanamento, você deixa a tua caixa d'água suja, você deixa todos os canos entupidos, vai chegar um dia, não chega água na torneira. É assim que acontece. No cérebro a mesma coisa. Se você não cuida desse encanamento, um dia o teu cérebro vai sofrer. E o cérebro não dá segunda chance. Aquelas células são extremamente delicadas, são sensíveis, até elas têm um certo grau de potencial de se regenerarem, mas isso é muito pequeno. Normalmente elas não se regeneram, tanto que a gente vê as grandes complicações, as sequelas dos AVCs. Então, nós temos que cuidar muito desse encanamento antes que ele entupa. Antes, muito antes. Porque entupiu, daí depois, essa comparação com encanamento, a gente vai falar de tratamento, um dos tratamentos experimentais que existem, né, já há alguns anos existe experimento para isso, é como se fosse exatamente um rotorrooter. Né, você vai lá e tenta desentupir aquilo lá. Então a gente vai depois falar de tratamento, a gente vai falar sobre isso também. Mas basicamente é não deixar entupir. É cuidar do diabetes, é cuidar da pressão, é cuidar do colesterol, é cuidar do coração. Porque o coração ele pode bater de uma forma descompassada, e ele batendo de uma forma descompassada, ele vai gerar coágulos, e aqueles coágulos, você imagina o coração com toda a força que ele tem, mandando chuva de coágulos para o cérebro, entupindo os vasinhos do cérebro. Então, assim, o cérebro é de uma delicadeza ímpar, então nós temos que cuidar desse encanamento. Então, os principais fatores de risco que podem levar a um AVC, a um derrame, estão em hipertensão, problemas cardíacos. A hipertensão é o pior. É o mais grave. A hipertensão é o mais grave porque ele pode tanto ser um fator de risco para o entupimento quanto para o rompimento. Né? Então, a hipertensão é gravíssimo. Né? Então, e os outros também, o diabetes, o colesterol, o tabagismo, né? O cigarro é um componente extremamente... que os vasos sanguíneos não gostam da nicotina. Né? E o álcool também... com seus, principalmente, a gente sabe que muitas hemorragias acontecem em picos de excesso de álcool, de ingesta de álcool. Né? Isso é o que a gente pode evitar. Evitar mesmo. E evitar e cuidar do coração para que ele não fique doente, para que ele consiga mandar o sangue adequadamente para o cérebro. Tudo isso dá para evitar. Então, quer dizer, é a velha máxima lá do bom senso e canja de galinha. É o estilo de vida saudável como prevenção da hipertensão, do próprio AVC e de várias outras doenças. Isso, a gente também está prevenindo as doenças vasculares no corpo inteiro. Né? O infarto agudo do miocárdio, os entupimentos vasculares periféricos. Então, assim, você falou tudo, né?
qualidade de vida. É você ter uma mudança de vida para ter uma vida saudável, você previne todas essas doenças vasculares. E hoje as doenças vasculares são a maior causa de morte e mortalidade no Brasil, no mundo inteiro. Né? O infarto agudo do miocárdio e o AVC são as doenças que mais matam e alejam no mundo. Então, assim, e os fatores, claro, tem alguns fatores que a gente não consegue prevenir, né? A genética, né? Assim, a idade, então, assim, tem coisas que são, infelizmente, nós não conseguimos controlar. Mas todos os outros que a gente conversou agora, a gente consegue controlar. E você falou dessa associação aí, né? O infarto, os problemas vasculares, o infarto e o derrame. A gente vê alguns casos de pessoas que têm um dos quadros e logo em seguida tem outro. Quer dizer, é uma associação comum, não é o cúmulo do azar? Não é o cúmulo do azar, não. É bem comum. Por exemplo, o que causa o infarto agudo do miocárdio? Você pode pensar numa situação dessa. Você ter todos esses fatores de risco, não se cuidou direito, exigiu demais do coração, aquelas artérias coronarianas elas vão entupindo, você infartou. As tuas artérias cerebrais, elas também já estão todas indo todo entupidas. Você pode, naquele processo pós-infarto, você também entupir uma artéria cerebral. E o pior, você pode, com consequência do infarto, ou seja, você não foi rápido, a gente fala muito isso também, que tempo é cérebro, tempo é músculo cardíaco, né? O quanto mais rápido você for cuidar do seu infarto, quanto mais rápido for cuidar do seu derrame, menor são as consequências depois disso. Daí o que acontece? Você não cuidou direito do seu infarto, o seu coração começa a bater mais devagar, começa a ter arritmias e começa a formar coágulos dentro dele. Nos meses seguintes você tem um derrame como consequência de um coração ruim. Um outro sinal de alerta pode ser a presença de problemas periféricos de circulação, pessoas que têm varicoses, varizes aparentes, têm esse tipo de problema. Isso demonstra uma tendência maior ou não? Isso é do sistema venoso, né, das veias. Tá. Então nós voltamos àquela confusão entre veias artérias. Exatamente. Isso é um problema, claro, que você deve sempre. Você tem um problema vascular, você deve estar sempre investigando todo o seu sistema circulatório. Né? Se você tem uma varize, claro, você deve ter acompanhar com o seu angiologista, com o seu cirurgião vascular, todo o seu sistema circulatório. E os cirurgiões vasculares, os angiologistas, eles são extremamente cuidadosos com isso. Né? Daí vão investigar a carótida, né? Vão investigar as artérias que irrigam o cérebro. Mas o mais importante é aquele paciente que já tem uma obstrução de artéria periférica. Né, aquele pacientinho que tem o pezinho que é geladinho, tem o dedinho que é assim, tem um pé, você tem um pé gelado, você tem um pé que está mais azulzinho, vamos dizer assim, aquilo é sinal de dificuldade do sangue chegar no pé. Se o sangue não chegou no pé, ele pode não chegar no coração, ele pode não chegar no cérebro, ele pode não chegar no intestino. Né? Então, assim, é o sistema circulatório. Então, merece atenção. Sempre. Muita atenção. Essa nossa conversa está muito boa. A gente pode continuar? Sempre. Então, não saia daí que a gente já volta em um instante só. E nós continuamos aqui com o nosso especial Educativa, discutindo hoje sobre o AVC, o acidente vascular cerebral, e conversando com o Dr. Carlos Henrique Camargo. Dr. Carlos, no bloco anterior a gente estava falando aí de medidas de prevenção. Um dificultador aí da prevenção é porque existem muitas doenças que têm exame específico, né? Sim. Todo mês vá medir sua pressão ou faça o preventivo do colo de útero ou mamografia. Agora, não se tem, vamos dizer, porque o exame para se examinar as artérias é invasivo, não se vai fazer só preventivamente, né? Isso, a gente não, por exemplo, se você não tem sintoma nenhum, e se não tem história familiar, se você não tem indícios de que você possa ter um derrame, né, existe um exame que se chama o Doppler de vasos. Né, esse é menos invasivo, mas uma arteriografia de vasos você não vai fazer no paciente só por suspeitar que ele possa vir a ter um AVC. Né? Então, o que nós fazemos? Nós investigamos muitos fatores de risco. Muito.
bastante. Nós insistimos muito, primeiro, é um paciente que tem uma idade acima de 50 anos ou abaixo de 50 anos. Então, aí começa a nossa investigação. Depois, tem na família derrame, tem na família infarto, tem na família alguma doença vascular? Sim ou não? E depois disso, nós vamos nos fatores de risco. Os fatores de risco, a hipertensão, o diabetes, está tudo controlado, não está controlado. Se está controlado, não está controlado, se tem algum sintoma que possa parecer um aviso de que aquela pessoa vai ter um derrame. Por exemplo, nós temos os acidentes isquêmicos transitórios, que são pequenos déficits, pequenas faltas de função cerebral. Pode ser uma falha de uma visão por alguns minutos, pode ser uma vertigem, pode ser alguma coisa que dure algum tempo, sempre menos que 24 horas, que possa avisar, olha, esse paciente que já tem tais fatores de risco, já está demonstrando que algum vaso está falhando. Daí nesses você investiga, invade um pouco mais. Mas como você falou, você tem razão, você não vai sair invadindo todo mundo. Por isso que é extremamente importante que essa função da mídia, da imprensa, isso que vocês fazem, de alertar a população, olha, quais são os sintomas que podem acontecer, quais são os fatores de risco, cuidem dos seus fatores de risco, porque se aparecer, por exemplo, uma alteração do sorriso, se aparecer um formigamento no braço, se aparecer uma tontura que dure mais tempo, procure teu médico, que isso pode ser um sinal de derrame. Daí o médico vai realmente investigar mais a fundo, pensando que um vaso pode estar começando a entupir. E hoje que se vê muito, as pessoas têm uma vida muito mais estressante, têm muito mais sintomas de estresse, de ansiedade, e que podem ser facilmente confundidos. Às vezes as pessoas ficam até meio receosas de procurar o serviço de saúde por uma vertigem ou uma taquicardia, ou achando que pode ser simplesmente sistema nervoso e que vai passar. Como é que a gente não subestima ou não superestima esses sinais? Exatamente. Isso é bastante importante. Até porque os sintomas neuropsiquiátricos, psicológicos, eles também são importantes. E eles têm que ser, nós como neurologistas, os clínicos, os psiquiatras, os cardiologistas, nós temos muito no nosso consultório sintomas que simulam doenças do sistema vascular que são de origem somática. Isso é muito comum mesmo. Dores no peito que podem parecer E daí, se não for infarto? Você sempre interpreta como infarto. Né? Claro, né? Porque a dúvida é um infarto. Né? A mesma coisa. Nós temos muitas doenças, por exemplo, da coluna, que podem dar uma alteração, uma perda de força no braço. Né? Nós temos doenças psicológicas, as síndromes conversivas, que elas podem paralisar um lado do corpo. Né? Então, mas se uma pessoa chega no pronto-socorro com uma parte do corpo paralisada, ela vai ser investigada com uma doença do sistema nervoso central, se for de caráter agudo, com um AVC, como primeira hipótese. Depois, se não for, daí você investiga e dá a devida atenção, como se fosse uma crise de origem psiquiátrica também, porque aquilo também merece atenção. Né? Aquilo também é uma doença grave. Né? Mas a primeira coisa que você pensa, não. Começou agudamente, abruptamente, uma dificuldade para andar, uma dificuldade para mexer uma parte do corpo, uma dificuldade para falar. Primeiro vamos pensar numa doença cerebral de origem vascular. Não é? Claro, pode ser uma doença psiquiátrica sim e deve ser tratada com devida atenção. Esses, então, são os principais sintomas de alerta, isso que você acabou de falar. Sim, fala, visão, vertigem, dificuldade de mobilizar alguma parte do corpo, formigamento em alguma parte do corpo, isso sempre, e quanto mais rápido a pessoa for ao hospital, maior é a chance de ela ter um tratamento adequado. E ela sempre vai ter todos esses sintomas juntos, assim? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende, o cérebro é muito rico. Né? Então, nós temos muitas artérias, muitos vasos irrigando cada pedacinho. Às vezes você tem um vasinho pequeno irrigando uma parte do cérebro, dando um sintoma gigantesco. Às vezes você tem um vazão do cérebro, dando um sintoma pequenininho. Então depende muito da área do cérebro que aquele vaso entupido, ou que aquele vaso que rompeu, está irrigando e qual que é a função daquela parte do cérebro. Então você pode ter um sintoma
uma pessoa pode chegar com derrame no pronto-socorro em coma, sem nenhuma reação, e isso é gravíssimo, né? Você vê que grande parte do cérebro comprometido. Ou não, ela pode chegar só com uma mão sem mexer. Então, e tudo isso tem que ser interpretado e corrigido o mais rápido possível, porque tudo é possível de reversão. Não estou dizendo aqui que tudo vai reverter, mas quanto mais cedo você for ao hospital, maior a chance da equipe médica fazer alguma coisa para que aquilo reverta. Quer dizer, quanto mais tempo o cérebro ficar sofrendo, quanto mais tempo aquelas células delicadas ficarem sem comida, é assim mesmo que a gente tem que ver, né? Aquelas células neuronais, elas não estão recebendo alimento. Quanto mais tempo elas ficarem sem receber alimento, mais fácil elas vão ficar, vão morrer. A gente, hoje em dia, um grande médico de todo mundo virou o Dr. Google, né? Todo mundo vai no computador e pesquisa sintomas e tal, né? E estava circulando uma época aí pela internet alguns sintomas que, até com um alerta que às vezes é bem intencionado, de que se uma pessoa começa a ter algum tipo de sintoma, quem está perto deveria fazer algumas perguntas básicas, pedir para a pessoa sorrir, fazer uma conta. Exatamente. Isso tem sentido? Tem muito sentido. Nós ainda não chegamos. Essa semana da conscientização do AVC, ela visa isso também. Nós temos tentado fazer isso para que as pessoas se conscientizem e pedir para que ela sorria. Se você sorrir, você sorri imediatamente com os dois lados. Se você está sorrindo torto, o que está acontecendo? Um lado da tua face não está recebendo a inervação adequada. Possivelmente, se aquilo começou abruptamente, aquilo pode ser um derrame. Se você não está falando, né, então por isso que você pede para a pessoa abraçar, né, para ver porque se você não está abraçando direito, né, então abraça, tenta andar, tenta cantar, né, tenta falar, tenta sorrir. Então se você pedir para a pessoa fazer coisas muito simples, você já consegue. Ela não me abraçou direito, me abraçou com um lado mais do que com o outro. Eu tenho que chamar o socorro, que no nosso caso aqui no Brasil é o SAMU 192. Né? Eu tenho que chamar o SAMU, porque alguma coisa. E a base do SAMU, ele vai te perguntar, né, o que está acontecendo. Se você perder a calma e não souber o que vai fazer, você vai informar errado o serviço de socorro. Se você, o que eu fiz? Eu pedi para que o meu pai, o meu tio me abraçasse e ele me abraçou com um lado diferente do outro lado. Isso começou há 15 minutos. Olha que informação preciosa para quem está. Eu vou mandar a ambulância correndo te buscar. Agora, não sei, parece que um lado, não sei. Você tentou que abraçar, não sei. Olha, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Então, se você souber dar informações objetivas do que está acontecendo, com certeza as equipes de resgate têm essa informação. Né? Infarto, dor no peito e déficit neurológico tem que ser atendido corretamente e rapidamente. E nesse caso do AVC, se com mais ou menos tempo você conseguiu atender, o paciente foi, há um risco grande de morte imediata? Tudo depende da área? Tudo depende da área, do tamanho do derrame, se ele foi uma hemorragia grande, se ele foi uma isquemia grande. Mas o risco de morte sempre existe. O risco de morte, o derrame, o AVC, ele tem risco de morte. Por menor que seja o sintoma dele, ele tem risco de morte. Então é isso que você tem que pensar. Eu tenho que agir rápido. E o risco de sequela. Ele sempre vai deixar sequela, em maior ou menor grau, mas ela sempre vai existir. Mas na maioria dos casos não atendidos a tempo, sim. Tá. Na maioria absoluta dos casos não atendidos a tempo, ele vai ficar com sequela. E quais são essas principais sequelas? Varia muito? Depende muito. Por exemplo, se você pega... Vamos usar um termo técnico, desculpe, mas a artéria cerebral média esquerda, que é a maior artéria que irriga o lado esquerdo do cérebro. O que vai acontecer abruptamente? Perda da força do lado direito e perda da fala. É porque é invertido, Isso vai acontecer imediatamente com aquele paciente. Você vai para o hospital, vai fazer uma tomografia rapidamente e vai ver que aquela área tem uma viabilidade.
Então, dependendo do tempo que aquele paciente chegou, você tem condição de abrir aquele vaso e fazer com que ele irrigue novamente. Não deixa sequela. Se ele demorou 6 horas, 7 horas, 8 horas, 12 horas, de manhã ele estava assim, eu cheguei no pronto-socorro lá pelas 10 horas da noite. Você vai fazer a tomografia, você já vai ver que está tudo esquemiado. Daí já não tem como abrir mais, as chances de sequela, ele vai ficar com sequela, com certeza. Agora, qual o grau de sequela? Depende de pessoa para pessoa. Então, assim, olha, o mesmo paciente, na mesma hora, um num lado da cidade, um na Nova Rússia e um em Varanas. Os dois tiveram derrame da artéria cerebral média. Um chegou no hospital com 30 minutos, o outro chegou com 10 horas. Um ficou sem sequela e o outro ficou sem andar e sem falar. É uma diferença brutal do que pode acontecer. Então, quer dizer, não dá para subestimar mesmo. Não pode. Você tem que ir rapidamente. Porque todos os hospitais de Ponta Grossa, todos os hospitais que atendem emergência e urgência têm tomografia. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar, os médicos têm condição de fazer tomografia rapidamente, têm condição de ver. O que ainda não está implantado, principalmente pelo Serviço Único, Sistema Único de Saúde, é difícil ainda de nós conseguirmos, e principalmente é difícil nós conseguirmos fazer aonde tem, porque as pessoas não chegam a tempo, são esses medicamentos para desobstruir. Porque isso nós temos protocolo para 3 horas, 4 horas e meia, 6 horas. Né? Então, é difícil você conseguir o paciente ideal para que você consiga fazer o tratamento certo. Porque ou ele passou do tempo, ou você chega num local que o Sistema Único ainda não disponibiliza dos medicamentos. Então, ainda nós estamos muito engatinhando nisso. Apesar disso, já existia há mais de 10 anos esses protocolos. Né? Então, essas semanas nós temos feito, nós já estamos no terceiro ou quarto ano aqui em Ponta Grossa, de conscientização, porque essa parte de educação é a primeira parte. Depois é a parte de infraestrutura. Né? Nós vimos no jornal que você apresentou agora há pouco, que nós tivemos ontem em Curitiba um encontro do Sistema Público do Paraná, junto com os médicos do Paraná, para que haja implantação no Paraná desses serviços. Acredito que nós estamos, isso já vem em nível federal nos últimos 2 anos. Eu acredito que mais e mais hospitais no estado do Paraná têm condição de fazer esses tratamentos. Então, daí, o que vai fazer falta daí? A população chegar rápido. Né? Nós temos cidades, por exemplo, Joinville é um exemplo clássico que deu certo. Joinville, há muitos anos, há uma educação da população, a população sabe que tem que chegar rápido, há um comprometimento do poder público e um comprometimento da classe médica. Então, o que a gente faz? Lá, o paciente chega rápido, ele é atendido rápido, ele é feito os exames rápidos e tem o medicamento disponibilizado rapidamente, independente se é particular, se é plano de saúde, se é público. Então, Joinville hoje é um exemplo mundial, inclusive, né? Porque você é uma cidade média onde você consegue chegar rápido no hospital. Porque também uma das grandes preocupações das cidades grandes, que, por exemplo, claro que no Albert Einstein existe isso, mas você consegue imaginar você na marginal do Tietê tendo um AVC conseguindo chegar no Albert Einstein? Você não chega também. Não, só de helicóptero, é o único jeito, né? Você não chega. Então, assim, por isso que Ponta Grossa é um dos exemplos de cidade que isso pode dar certo, como Joinville deu. Pelo nosso... Nós temos uma cidade onde as coisas tendem a funcionar muito bem, uma cidade onde a população abraça as causas. Então, assim, eu acho que nós estamos caminhando nos próximos anos para atingir um nível que Joinville já atingiu. É bom, e principalmente o pessoal ficar muito alerta de que pode perder um ente querido, ou esse ente querido pode ter sequelas gravíssimas que vão comprometer a qualidade de vida dele e da família por muitos anos, né? Certo, é isso mesmo. As pessoas têm que ficar extremamente... Olha, eu estou diante de uma pessoa que eu amo muito e que, se eu não for rápido, essa pessoa pode morrer. Dr. Carlos, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, mais uma vez, pela sua disponibilidade em vir aí ajudar o pessoal a ficar alerta e se cuidar.
Eu que agradeço muito pela oportunidade que você dá à classe médica, a gente de expor a população numa doença tão importante e que traz complicações tão importantes para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E nós ficamos por aqui com o Especial Educativa de hoje. Semana que vem tem mais. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. Até lá!